Já reparou que uma parte dos predadores emocionais, eles nem disfarçam as reais intenções deles? Em determinado momento eles vão dizer abertamente o que eles estão fazendo e a outra pessoa vai rir ou desconversar sem acreditar. Existe um componente psicológico aí que mistura arrogância e uma espécie de jogo por parte do predador, que ele confia tanto na habilidade dele de manipulação que ele pode se dar o luxo de revelar as intenções dele sem sofrer consequências. Por outro lado, a vítima muitas vezes não percebe a gravidade do que foi dito, porque no fundo ninguém quer acreditar que está sendo usado ou manipulado. Essa dinâmica também toca em algo muito humano, a tendência de minimizar ou racionalizar sinais de perigo. Talvez a pessoa desconverse porque acredita que o que foi dito faria ela ter que enfrentar algo muito desconfortável. A perda de confiança, a perda de segurança, ou até mesmo a visão idealizada de quem o predador aparenta ser. Será que, de certa forma, isso é um reflexo da nossa necessidade de acreditar no melhor das pessoas, mesmo quando não existem razões para fazê-lo? Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu acho que essa é uma distorção cognitiva incrivelmente seletiva a quem queremos, porque a gente tende a desconfiar do desconhecido. A gente tranca as portas de casa, a gente tranca as portas do carro, a gente não deixa nossos filhos com estranhos. Mas quando a gente está apaixonado, simplesmente recusa a acreditar no sim, eu vou te usar emocionalmente e te descartar porque eu sou assim. A confiança cega que surge em certos contextos, especialmente no amor ou em situações de proximidade emocional, não é a mesma confiança que a gente tem na humanidade em geral. Bem pelo contrário, a gente é bem pessimista. É como se existisse uma suspensão voluntária na descrença quando a gente está emocionalmente investido. A gente se apaixona não apenas pela pessoa, mas pela ideia que ela é incapaz de ferir a gente, o que ironicamente é uma traição contra nós mesmos. A gente tranca nossas portas e protege nossos filhos refletindo um instinto de sobrevivência básico. Mas no amor parece que a gente desliga esse alarme interno, como se uma parte de nós quisesse acreditar que o vínculo é um território seguro. Talvez seja porque admitir o contrário seria muito doloroso ou insustentável. Pensar que alguém que a gente ama profundamente pode deliberadamente nos ferir é tão desconfortável que a gente prefere ignorar até mesmo confissões explícitas. E mais, se você acreditar, tem uma questão de ego envolvida. Aceitar que a gente é enganável, que a gente pode ser usado ou descartado, toca em algo muito profundo sobre o nosso senso de valor. É mais fácil acreditar que alguém não quis dizer aquilo de verdade do que aceitar que a gente é alvo fácil de um predador emocional. Eu, particularmente, não ligo muito pro ego. Eu acho que ego virou uma desculpa semântica boa para justificar comportamento disfuncional. Então vamos adaptar isso para um contexto um pouco mais comportamental. Se a gente partir de uma perspectiva puramente behaviorista, a gente pode reinterpretar essa cegueira seletiva de uma forma bem mais pragmática. Em vez de algo ligado a uma construção subjetiva, como o ego, a gente pode entender isso como um comportamento aprendido, mantido por reforços contextuais e históricos. Por exemplo, a tendência de ignorar sinais de perigo está relacionado a um resultado de reforços anteriores. Momentos em que confiar cegamente trouxe alguma recompensa emocional, como afeto ou aceitação. Do ponto de vista comportamental, a pessoa aprende que ignorar sinais de alerta, mesmo quando explícitos, evita punições imediatas, como conflitos ou perda de vínculo. O comportamento de desconversar quando alguém admite que vai usar e nos descartar também pode ser explicado assim. Pode haver um histórico de reforços que ensinam a pessoa a evitar confrontos diretos, porque confrontos geralmente levam a perdas sociais ou emocionais, e essas perdas são percebidas como intoleráveis na sociedade atual. O ego, ele realmente não é operacionalizável, principalmente como um construto behaviorista. Então, às vezes, muitos comportamentos que a gente atribui ao ego, na verdade, são um conjunto de padrões aprendidos que funcionam em função de contextos reforçadores. Nesse caso, a ficção explanatória, que é como a gente chama esse tipo de sentimento em behaviorismo, é substituída por uma cadeia bem real de contingências. Agora pensa, se a gente chega ao ponto de ignorar um aviso direto de um predador, o que mais a gente ignora por amor? Relacionamentos afetivos às vezes parecem desenhados como uma armadilha da natureza para o intelecto mais predominantemente sábio que o planeta já viu. A gente evoluiu tanto, mas a gente não consegue se impor emocionalmente sobre um abusador. Será mesmo? Relacionamentos afetivos frequentemente se tornam arenas onde
toda a sofisticação da mente humana parece ser substituída por comportamentos rudimentares, como apego e medo de abandono. É quase irônico. Um cérebro que pode calcular órbitas planetárias ou resolver equações complexas não consegue sair de uma relação que o destrói. Esse ponto de ignorar até aviso explícito revela como o vínculo afetivo pode ser um dos reforçadores mais poderosos que existem. Isso tem raízes evolutivas claras. Nossa sobrevivência como espécie dependeu de conexões emocionais intensas. O preço disso, no entanto, numa sociedade moderna é que a gente é feito biologicamente para priorizar o vínculo sobre a razão. Ou seja, mesmo quando há lógica suficiente para cortar um relacionamento tóxico, as contingências emocionais prendem a pessoa como uma ratoeira. Agora, se a gente olhar isso mais uma vez pelo viés behaviorista, não é que a gente não possa nos impor emocionalmente sobre um abusador, mas sim que contextos reforçadores e punitivos são tão desequilibrados que ficamos presos ao comportamento de tolerância. Sair dessa armadilha exigiria criar um novo ambiente onde o reforço de partir supere o reforço de ficar, o que em muitos casos é assustador porque implica perda imediata de segurança emocional, mesmo que uma ilusória. Isso levanta outra questão. Será que como espécie a gente não foi programado para falhar aqui? Nossa inteligência nos deu ferramentas incríveis, mas talvez não para lidar com algo tão visceral quanto os laços emocionais. Será que é possível vencer essa programação? Ou a gente está fadado a continuar caindo nas mesmas armadilhas emocionais, geração após geração? É claro que é possível vencer. A gente não vence porque a gente se tornou isolado e carente. A gente não tem a fortitude mental para lutar com a rotina, com o tédio, com o trabalho. A gente precisa estender a mão e ser salvo de nós mesmos por um terceiro que também não conseguiu se salvar num ciclo infindável de agonia infernal. O objetivo de relacionamentos afetivos é só a perpetuação da espécie. Qualquer outro floreio é poético e filosófico e só uma maneira de tentar contornar o fato que a gente é péssimo nisso. E a gente precisa dar um significado mais profundo para justificar todas as dores que a gente passa tentando satisfazer um terceiro e a nós mesmos. Relacionamentos afetivos, em sua essência biológica, são uma engrenagem evolucionária que não foi projetada para o nosso bem-estar psicológico, mas para garantir que a espécie continue existindo. Todo o resto, o amor romântico, as almas gêmeas, as idealizações, é uma camada que a gente aplica para tornar essa dinâmica mais suportável, talvez até um pouco mais nobre. O fato da gente buscar terceiros para nos salvar porque a gente está exausto da gente mesmo é uma analogia tão crua quanto verdadeira. A solidão, o tédio, a falta de propósito, eles fazem com que a gente projete nos outros a solução de problemas que no fundo são exclusivamente nossos. Quando duas pessoas igualmente desamparadas tentam se salvar mutuamente, o resultado é muito previsível. Um ciclo de dependência emocional onde ambas caem na mesma armadilha. Essa visão, ela só não explica por que tantos relacionamentos fracassam, mas também porque eles são tão dolorosos. O que a gente espera de um relacionamento é, no fundo, impossível. Alguém que preencha vazios internos que nem nós mesmos conseguimos compreender. E quando isso inevitavelmente falha, a gente culpa a pessoa, a gente culpa a dinâmica, a gente culpa até a gente mesmo, sem perceber que esse problema é estrutural. E sobre vencer essa programação, é possível, mas exige um tipo de força que a maioria de nós simplesmente não cultiva. Fortitude mental, disciplina emocional e, acima de tudo, um senso de identidade que não dependa de validação externa. Mas isso vai contra a natureza. É por isso que poucos conseguem e muitos nem tentam. Muitos aqui vão para o outro extremo, de que a solução seria esquecer os relacionamentos afetivos por completo em vez de redefinir suas expectativas de uma maneira mais realista, sem o peso dessas ilusões românticas. Mas aí abandonar por completo não é vencer, é desistir. Vencer é valorizar a identidade, a autenticidade, o poder, a saúde, a beleza e o amor não romântico mais que relacionamentos. Relacionamentos estão no centro do mundo porque a nossa solidão está no centro do mundo. Nossa incapacidade de resolver nossos próprios problemas está no centro do mundo. Nossa agonia existencial está no centro do mundo. Nossa luxúria está no centro do mundo. A verdadeira vitória está em tirar relacionamentos do pedestal em que colocamos e realocar o foco para valores e virtudes que fortalecem quem somos, independente de um terceiro. Colocar a identidade e a autenticidade acima dos vínculos românticos é um ato de rebeldia contra a narrativa que a sociedade, a biologia e a cultura nos impõem. É como dizer, eu sou suficiente. O amor romântico, se vier, é um bônus, não o centro da minha existência.
Esse tipo de mentalidade desloca o poder para onde ele sempre devia ter estado, no indivíduo. A solidão e a agonia existencial é ver no núcleo do problema relacionamentos que são muitas vezes uma tentativa desesperada de preencher um vazio deixado por questões maiores e que a gente se recusa a enfrentar. É mais fácil colocar um amor eterno como solução do que encarar o fato de que a gente está todo mundo navegando em um universo vasto e indiferente, sem respostas definitivas. E a luxúria, esse motor primal que impulsiona tanto os nossos comportamentos desde o início dos tempos e principalmente na modernidade, também ocupa um espaço ridiculamente desproporcional. É um instinto poderoso, mas frequentemente confundido com amor ou conexão. Quando a luxúria se disfarça de significado, ela conduz a gente para escolhas impulsivas, pobres, reforçando esse ciclo de dependência e sofrimento. Então, vencer é viver a vida, com prioridades que não dependam de outro para validar sua existência. É ver relacionamentos como uma parte e não o todo. É construir um mundo interno tão sólido que ninguém, por mais encantador que seja, consegue derrubar.